Olá, meus alunos, conforme prometido, vou fazer essa videoaula aqui para sincronizar o GitHub com o VS Code. Quero agradecer de antemão o pessoal lá da infraestrutura, porque disponibilizou o VS Code para os dois laboratórios, então todas as minhas turmas vão poder utilizar o VS Code e sincronizar com o GitHub. São que de forma fácil e simples é fazer essa integração do repositório com a ferramenta de edição de código. Inicialmente, eu vou entrar dentro do GitHub aqui, github.com, vou acessar a minha conta IFMS, vou digitar a minha senha e entrar. Para o quê? Eu quero agora, de início, ajudar vocês com a configuração inicial de um repositório. Então, quando vocês logam, vocês já vão cair na dashboard aqui, vocês têm os repositórios que vocês possuem. Mas para essa videoaula a gente vai criar um do zero e clicar em New, porque eu quero mostrar alguns erros que podem acontecer. Não são erros, na verdade, são algumas configurações que não foram feitas. O repositório nome eu vou colocar IFMS, GitHub, VS Code, ok? Vou colocar uma coisa aqui. Então, a descrição desse repositório é a videoaula para sincronizar o GitHub junto, junto ao VS Code. Eu vou deixar público esse repositório. Ele me pede para adicionar um arquivo do README. Eu não vou deixar um arquivo de github.ignore. Isso aí eu já comentei um pouco com vocês nas aulas, mas nós vamos ver com mais ênfase. Depois eu crio um vídeo falando só sobre isso. E qual licença que eu quero escolher? Esse não é um erro, mas é uma configuração que eu vou deixar para fazer para que todos vejam. Eu não vou colocar licença para ele não criar um main do meu repositório já de início, tá? Criar repositório. Desculpa, galera, meu filho entrou e não tem como prever essas coisas, mas retornando aqui. Então, quando a gente cria o repositório sem adicionar nada, ele vem com o inicial da tela do repositório, olha lá, Marcelo FMS e FMS GitHub VS Code. Ele vem com as configurações para nós iniciarmos esse repositório. Entretanto, a gente vai deixar isso aqui um pouco de lado, porque nós vamos fazer todo esse início via VS Code, tá? Então, para isso, nós vamos abrir o nosso VS Code. Olá, quando a gente abre um VS Code sem ter configurado nenhuma pasta, ele nos dá um arquivo de boas-vindas aqui, que pode nos informando que a gente pode criar um novo arquivo, abrir ou selecionar uma pasta, dá a opção do Exploring Open Folder e já me dá a opção de sincronizar com o Git. Mas o que a gente quer aqui, ó, essa ferramenta integrada do VS Code, que é o GitHub, tá? Quando clicamos nela, vou fechar até aqui, ele dá a opção de abrir uma pasta ou clonar um repositório. Nós vamos fazer uma clonagem de repositório, tá? Clone repositório, ele já na barra de navegação nos dá a opção de clone from GitHub, clonar do GitHub. Vamos selecionar essa opção. A primeira mensagem que nos dá é que a extensão do GitHub, do VS Code, precisa acessar usando o GitHub. Então, nós vamos autorizar esse acesso, ok? Ele joga lá para o browser e nos pede para logar no GitHub para sincronizar com o VS Code. Nós vamos colocar o nosso usuário, no meu caso aqui Marcelo FMS, a senha e logar. E ele já vai nos redirecionar de volta para dentro do VS Code, nos dando todos os nossos repositórios configurados. No caso aqui, a gente acabou de criar o IFMS GitHub VS Code. Já vou clicar em cima dele e ele já vai me pedir também aonde que eu quero salvar ele. O que, que eu vou falar para ele? Eu quero vir aqui em C2 pontos e, como você já sabe, a minha pasta IFMS. Vocês não precisam entrar na pasta, por quê? O GitHub ele já vai identificar essa pasta e já vai criar uma subpasta com o nome do nosso repositório, ok? Então, selecionar o destino do repositório. Ele pergunta se eu gostaria de abrir isso numa nova janela do VS Code, né? O do like to open the clone repository. Ele pede abrir nova janela ou cancelar. Eu vou clicar para abrir diretamente aqui porque eu não tenho nenhum arquivo aberto, então eu posso abrir direto nessa mesma janela. O
E aí ele já nos dá o início do código, já com a pasta configurada e o GitHub pronto para publicar nosso primeiro branch. Nós vamos vir aqui e adicionar um novo arquivo. Esse aqui vai ser o noticias.js. E vou clicar em Enter e já vou fazer um log aqui do tipo primeiro commit no GitHub pelo VS Code e salvar. Notem logo de entrada que aqui já aparece um U, no caso desse nosso repositório novo, que não tem nada configurado, por quê? Parem o mouse que ele vai dar a opção de Untracked File, Untracked, que é um arquivo não rastreado, tá? Então o que nós vamos fazer agora é subir esse código para dentro do GitHub. Deixa eu só simular um erro aqui, espera um pouquinho que eu já volto com vocês. Voltei aqui que eu quero simular o erro que aconteceu na sala de aula com vocês, tá? Então, aqui nós temos lá o nosso Untracked File. Vou aqui no GitHub e vou colocar nosso primeiro commit e vou commitar esse daqui. Ele já falou assim, ó, o autor não está identificado. Então nós vamos fazer a configuração desse autor. Cancelar aqui. Vou abrir. No caso aqui não estão aparecendo todos os menus, então clica nas três pontinhos, terminal, novo terminal ou Ctrl Shift P. O que é esse autor que ele pede para configurar? Vocês têm que vir aqui e digitar em git config global user.name e vou colocar o nome de vocês. No meu caso, Marcelo Tomporowski Pérez. Enter. E também vou fazer o git config global user.email, tá? E vou colocar marcelo.peres@ifms.edu.br, tá? Esse é o primeiro erro que deu. O que vai acontecer agora? Nós vamos tentar comitar novamente. Já vou dar um exit aqui, que eu não preciso mais desse arquivo, salvar aqui de novo. Vou tentar comitar novamente e ele vai enviar. Só que o que acontece? Ele não me dá a opção de sincronizar. E se nós vamos lá na nossa página do GitHub e vamos no nosso GitHub VS Code, ainda não tem nada aqui. Então, qual é o próximo passo para quando isso acontece? Nós vamos fazer um pull primeiro para verificar se ele consegue achar arquivos lá, mas ele vai dar um erro também que não foi achado um main remoto, que é um projeto inicial. Então vamos cancelar e vamos fazer o que? Branch, publish branch. Agora ele vai lá, se nós formos lá no GitHub e apertar F5, nós vamos ter um branch novo, que é a primeira configuração e já subiu o nosso arquivo GitHub lá para o GitHub VS Code, tá? Atualizo aqui, eu já posso vir aqui e colocar um novo console log, segundo commit. Salvar, só que agora, em vez de untracked file, agora ele vai falar o que? Ele vai aparecer um M de modified, que foi um arquivo modificado. Vou vir aqui e vou colocar segundo commit e comitar essa função. E aí ele já aparece para nós o que? Ó, sincronizar mudanças lá no nosso main. Então eu vou fazer um sign change. Beleza, se nós formos lá, atualizarmos aqui, foram feitos dois commits, temos lá primeiro commit, segundo commit, volto no código, clique em notícia para ver o arquivo e está lá os nossos dois console.log. Uma coisa legal do GitHub, também, vamos fazer aqui já, é que nós podemos editar esse arquivo aqui diretamente.
Então aqui, ó, tem uma caneta, um pincel, um lápis, o que vocês preferirem, e tá lá, editar esse arquivo. Vou dar aumentar um pouco aqui a letra para vocês verem melhor. Editar esse arquivo. Clique em cima dele, clique em cima dele. Meu Deus, que dificuldade, hein? E vamos lá fazer o nosso terceiro commit e comitar mudanças. Ele pede para colocar uma mensagem, como sempre, eu já vou deixar as outras opções, eu não vou mudar nada e vou aqui em comitar mudanças. Beleza, olha lá, agora nós temos três linhas aqui de código. Se nós voltarmos no nosso código aqui no VS Code, o que acontece? Ainda tem duas linhas e nada de novidade. O que nós fazemos agora, quando acontece esse tipo de mudança? A primeira coisa é dar um pull para verificar o que tem lá. E a hora que deu o pull, ele já veio com o nosso novo commit. Só para testar o código, Ctrl Shift aspa, nós vamos fazer um node notícias.js. Olha lá, primeiro commit, segundo commit, terceiro commit. E aqui a gente encerra essa videoaula. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa aula presencial. Um abraço a todos.